Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Eu conto desde já com a sua participação, com a sua colaboração. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Compartilhasse esse material, seja pelo YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Meu querido, Deus me colocou para realizar esse trabalho e até aqui nós temos procurado fazer com zelo, com amor e dedicação. É o segundo vídeo que eu estou fazendo desta mesma aula, porque o primeiro vídeo o Senhor não aprovou. Depois de tudo pronto para a edição, eu senti que não era o que Deus desejava. Eu retornei e estou aqui mais uma vez para gravar. Agora há algo que você pode fazer. Você entender que esse projeto não é um projeto do irmão Mauro, é um projeto que está no coração de Deus, comunicado ao meu coração. E juntos, eu e você, podemos fazer um grande trabalho na obra de Deus. Eu conto com o seu apoio, com a sua participação. E hoje estaremos estudando a lição de número 4. O altar do holocausto. A lição de hoje nós vamos entender como Deus agora estava tirando a influência do Egito do meio do seu povo, porque foram mais de 400 anos influenciado com a fé, as crenças e as práticas religiosas do Egito. E agora Deus estabeleceu um tabernáculo, e nesse tabernáculo um altar específico para se fazer o sacrifício pelo pecado. O sacrifício que buscaria aplacar a ira de Deus e alcançar-lhe o seu favor. É sobre isso que nós estaremos falando nesta lição. Eu confesso ser uma lição de difícil aplicação, é um conteúdo mais pesado. Eu vou procurar ir um pouco mais rápido para ver se conseguimos encerrar dentro de 1 hora. Amém, meu querido? O altar do holocausto. Nesse tópico, nós vamos falar propriamente do altar. Vamos dar aí algumas medidas, não o que está proposto lá na revista pelo pastor Elianai Cabral, ao qual respeitamos, temos um carinho, temos como um pai na fé, um pai espiritual, e nós iremos procurar agregar algo diferente daquilo que foi proposto pelo pastor Elianai Cabral. Porque se eu ler a revista, eu não vou estar acrescentando nada para você. Ou tampouco você estará agregando algo a mais para o seu aluno, porque o seu aluno já tem a revista. Então, o desafio do professor é agregar mais informação, conhecimento e espiritualidade à lição, fazendo com que as manhãs de domingo elas sejam desejadas, que o aluno fica na expectativa de chegar o próximo domingo, porque ele sabe que vai crescer, que vai aprender e será edificado. O altar do holocausto. Mais importante que sacrificar é o obedecer. Ao estabelecer o local onde se daria o sacrifício, Deus estava disciplinando o seu povo. O sacrifício deveria ser oferecido no altar. Não se tratava de qualquer altar, mas sim de um estabelecido pelo próprio Deus, o qual possuía as medidas e os padrões específicos. O sacrifício seria
totalmente consumido pelo fogo, e seu aroma subiria às narinas de Deus como um aroma suave. Nesse subtópico, nós compreendemos que quando Deus estabelece o altar do holocausto, Deus estava ali disciplinando o seu povo, estabelecendo um padrão, estabelecendo um modelo com medidas específicas. O modelo foi passado para Moisés e Deus inspirou homens para executar aquele projeto. Então, tão importante como sacrificar, Deus estava dizendo para o seu povo, disciplinando, que era importante aquele povo aprender a obedecer. Não era para sacrificar em qualquer lugar, nos bosques, nas matas, no alto dos montes, nas florestas, como faziam os pagãos. O sacrifício deveria ser feito no tabernáculo e no altar do holocausto. O sacrifício seria feito não em qualquer altar, irmão. Não é um altar inventado por Arão e seus filhos, pela sua descendência, os sacerdotes. Foi um altar estabelecido por Deus com medidas e padrões específicos. Nesse altar, o sacrifício seria totalmente consumido pelo fogo. E o aroma que iria exalar, ou o fogo iria subir aquela fumaça, para Deus aquilo seria como um aroma suave às suas narinas. Amém? Então, que nós compreendemos que Deus estava disciplinando o seu povo, tirando do seu povo a prática e a cultura e a influência da fé e a religião no Egito, estabelecendo assim o seu padrão. Glórias a Deus. Sacrificar e ser o sacrifício. O cristianismo só passou a existir em virtude do sacrifício de Jesus. Portanto, todos aqueles que dizem seguir a Cristo compreenderão tão cedo que uma coisa é oferecer sacrifício, outra mais sublime ainda é ser o sacrifício agradável a Deus. É preciso sacrificar nossas vontades, paixões e a carne no altar da verdadeira adoração a Deus. Nós somos o sacrifício que Deus mais se agrada. Há uma diferença muito grande entre você sacrificar, como no Antigo Testamento as pessoas traziam algo, alguma coisa, um animal para ser sacrificado. Você traz o seu dízimo, você traz a sua oferta de fé, isto é maravilhoso, isto é bênção de Deus. Mas Deus espera de você algo a mais. Deus espera que você seja o sacrifício. Dar o dízimo e a oferta, ela é importante. Agora, ser o sacrifício para Deus, meu querido, isso é algo mais sublime ainda. Então, nós devemos sacrificar a nossa carne, as nossas paixões, as nossas vontades. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós devemos sacrificar, meu irmão, a nossa vontade, as nossas paixões, os nossos desejos, que são muitas vezes contrários à vontade de Deus. Nós devemos nos esforçar para sermos santos, consagrados, santificados, separados para Deus, porque eu e você somos o sacrifício que Deus mais se agrada. Deus quer que a minha vida e a sua vida seja um sacrifício como um aroma suave às suas narinas. Texto bíblico: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1.
Esse texto vem fundamentar o que eu acabei de dizer. Aqui Paulo ele usa uma linguagem dizendo que nós somos o sacrifício que Deus deseja. Se na nova aliança, dentro do cristianismo, não havia a necessidade de sacrificar mais nenhum animal, nenhum cordeiro, porque o Cordeiro de Deus, que é Cristo, foi o sacrifício perfeito e não havia necessidade de outro sacrifício, Paulo agora ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo estava dizendo: vocês são o sacrifício que Deus deseja. Sacrifica a sua carne, o seu corpo, as suas paixões, para que vocês sejam santos e agradáveis a Deus. É o que a Bíblia nos orienta e é assim que nós devemos pautar e viver o nosso cristianismo. O modelo do altar e seus materiais. As medidas do altar e os materiais nele usados ensina-nos que Deus sempre estabeleceu padrões que deveriam ser observados. Deus estabeleceu padrões éticos, morais, sociais e espirituais. Ao homem foi dado o direito de obedecer esses padrões ou deliberadamente ignorá-los. Uma coisa é certa: cada um terá que comparecer um dia perante o Criador. Uns para receber o galardão, outros para receberem a sentença eterna. Quando nós olhamos para o modelo do altar e os materiais usados na construção desse altar, nós percebemos que Deus estabeleceu um padrão a ser observado. Ninguém poderia acrescentar algo a mais ou retirar algo porque achava que não estava perfeito. Então, nós observamos e compreendemos que Deus estabelece padrões, meu querido. E aplicando essa verdade das medidas, os padrões e os materiais, Deus estabeleceu para o homem padrões éticos, padrões morais, padrões sociais que regem a sua vida em sociedade, que regem as suas decisões, a sua conduta, tanto no casamento, quanto a criação dos filhos, o convívio em sociedade e padrões também espirituais. Agora, vamos falar uma verdade. O homem, ele tem um livre-arbítrio. Ele pode obedecer os padrões estabelecidos por Deus ou deliberadamente ignorar esses padrões estabelecidos por Deus. É um direito de cada um obedecer ou não obedecer a Deus. É um direito de cada um crer ou não crer na existência de Deus. É um direito até do crente que está na igreja ser santo ou ser mundano, profano. É um direito, cada um faz aquilo que acha que deve fazer segundo o seu coração. Agora, todavia, Deus estabeleceu um padrão. Aí eu me lembro lá em Eclesiastes: jovem, faz tudo aquilo que deseja o teu coração. Não te negue nenhum prazer, nenhum deleite, nenhum desejo. Faça tudo o que você deseja. Mas lembra-te que de todas estas coisas o Senhor te pedirá conta. Hoje nós temos a liberdade de obedecer ou não os padrões morais, éticos, sociais e espirituais estabelecidos por Deus. Agora, uma coisa é certa: todos terão que comparecer perante o Criador. Eu irei comparecer perante Ele. Você irá comparecer perante Ele. Uns receberão de Deus o galardão. Esta é a minha esperança, esta é a minha convicção, esta é a minha certeza. Outros receberão a sentença eterna. Meu amado, nós estamos aqui na fase de fazer escolhas e tomar decisões. Há muitas pessoas que, embora estejam na casa de Deus, escolheram deliberadamente ignorar
os padrões morais, éticos e espirituais estabelecidos por Deus. Siga adiante. Se você é santo, santifique-se mais ainda. Mas se você escolheu ser imundo, profano e usar de mentira e engano, continue no teu caminho, porque você vai se comparecer perante o teu Criador e vai receber dele a sentença eterna, que é o lago de fogo eterno, preparado para o diabo e todos os seus anjos. Eu não quero ter o diabo e os seus anjos como vizinho. Eu quero morar na eternidade, quero morar com Deus. Amém, meu querido? Então, observemos os padrões estabelecidos por Deus. Oferta aceita, ofertante rejeitado. A construção do tabernáculo envolveu toda a nação. O povo trouxe aos pés dos sacerdotes ouro, prata, cobre, joias e tecidos com fartura. Muitos dos que contribuíram com as ofertas morreram no deserto e não viram a terra prometida. Deus continua o mesmo. Ele sonda os corações e sabe quem é sincero para com ele e quem não é. Deus tem mais prazer na postura do ofertante do que propriamente na oferta. Observa isso, meu amado. A oferta foi aceita, mas o ofertante foi rejeitado. Mas por que você está falando isso, irmão Mauro? Porque quando da construção do tabernáculo, toda a nação de Israel se mobilizou, trazendo ouro, prata, cobre, bronze, trazendo joias, trazendo tecido para construir o tabernáculo, para fazer o altar, tudo do bom, do melhor. O povo tinha prosperidade, o povo estava rico. Porém, muitos daqueles que contribuíram com essas ofertas para a construção do tabernáculo e o altar morreram no deserto e não viram a terra prometida. A oferta foi aceita e o ofertante foi rejeitado. Meu querido, Deus, ele continua o mesmo. Deus não mudou o seu padrão. Deus não mudou de pensamento. Irmão Mauro, nós estamos no tempo da graça. Irmão, a graça não é porta aberta para a safadeza, pouca vergonha e a falta de pudor de Deus e a falta de respeito para aquilo que é santo, por aquilo que é sagrado. Ele sonda os corações e sabe realmente quem é sincero para com ele e quem não é. Ele sabe quem é que está cantando de coração verdadeiro. Ele sabe quem está adorando de coração verdadeiro. Ele sabe quem está pregando pela motivação correta. Deus sabe aquele que é fiel e aquele que está usando de engano. Bom, e eu faço uma outra colocação. Deus tem mais prazer na postura do ofertante do que propriamente na oferta. Você acha que a sua oferta ela é mais importante do que você? Você é mais importante do que a oferta. O que Deus espera não é que você leve somente a oferta. Deus espera que você seja o sacrifício, a oferta agradável a Ele. Que a sua postura seja uma postura que agrade a Deus, para não incorrermos no risco do que aconteceu com o povo de Israel. Eu quero deixar aqui um texto que vai fundamentar o que nós estamos afirmando. Por esse motivo, me indignei contra esta geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Hebreus, capítulo 3, versos 10 ao 11. Olha o que Deus está dizendo aí, em relação àquele povo que trouxeram aquelas ofertas. A Bíblia fala que Deus matou aquele povo no deserto, porque o coração daquele povo estava sempre se desviando, estava sempre
transgredindo a lei de Deus. Eles não conheceram os caminhos de Deus. Eles decidiram deliberadamente desobedecer a Deus. E o que Deus faz? Deus decide que eles jamais entrariam no seu descanso. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você, que após termos feito algo para Deus, termos oferecido sacrifícios para Deus, nós não venhamos a desviar do nosso propósito e deixar o altar da santidade. Que nós estejamos retos, sinceros e íntegros, porque tudo que fazemos tem um objetivo. Nós queremos ouvir o toque da trombeta e ouvir, meu amado, o nosso Senhor dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Eu desejo ouvir isto. É por isso que eu me santifico, que eu me purifico, que eu afasto do pecado, não sento à mesa dos escarnecedores, antes tenho o meu prazer na lei do Senhor. E nesta lei eu medito de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer e viver conforme o padrão estabelecido por Deus. Amém? Não é o padrão estabelecido pela Assembleia de Deus. Não é o padrão estabelecido pela Batista, pela Presbiteriana, pela Maranata. Eu sou guiado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, que é o livro de regra de fé e de conduta do cristão. Amém, meu amado? As 4 pontas do altar e o sentido de redenção. Nesse tópico nós vamos falar de algumas questões relacionadas a uma doutrina bíblica chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação. Nesse tópico, nós iremos abordar alguns aspectos, não vamos falar da doutrina da salvação, mas aquelas 4 pontas do altar, ou os 4 chifres, elas apontavam para a redenção, que era o quê? A libertação. Libertar, redenção traz o sentido de libertar um escravo. E redimir, libertar alguém que está escravo, que não consegue se libertar, ou pagar o preço da sua libertação. Isto fala sobre salvação e a libertação oferecida por Cristo. As 4 pontas e a propiciação. O sangue de animais não removia o pecado. Os objetivos principais do sacrifício eram levar o ofertante a reconhecer seu estado pecaminoso, fazer com que este fosse aceito por Deus e, consequentemente, aplacar-lhe a ira contra o pecador. O sacrifício possuía também um efeito pedagógico. O mesmo apontava para o sacrifício vindouro do Filho de Deus na cruz do Calvário. Então, nós precisamos compreender que o que é propiciação? É ser propício, ser aceito. Então, o sacrifício, ele tinha também uma característica de propiciação. Era levar o ofertante ser aceito por Deus. Então, eu destaco o seguinte, que o sangue de animais, ele não removia o pecado de ninguém. Lá em Hebreus ele afirma que é impossível que o sangue de animais purificasse o pecado. Mas, então, meu irmão Mauro, mas se o sangue não purificava, então por que eram feitos os sacrifícios? Aí eu destaco aqui alguns objetivos relacionados à prática do sacrifício estabelecido por Deus. Primeiro, levar o ofertante a reconhecer seu estado pecaminoso. Quando alguém oferecia uma oferta pelos seus pecados, ele reconhecia que ele era pecador. Tá bom, meu querido? Ele reconhecia seu estado de pecador e miserável. Meu irmão, você pode cantar, você pode pregar, você pode fazer o que for, mas você é um pecador que carece da misericórdia de Deus, para que Deus seja propício para com você.
Segundo, fazer com que este fosse aceito por Deus e, consequentemente, aplacar-lhe a ira contra o pecador. Então, o segundo objetivo do sacrifício era aplacar a ira de Deus e fazer com que aquele ofertante convicto dos seus pecados fosse aceito por Deus. Outro objetivo também do sacrifício no Antigo Testamento, ele tinha um efeito pedagógico. Por quê? Porque ele apontava para o sacrifício vindouro do Filho de Deus lá na cruz do Calvário. Então, meu querido, o sacrifício feito lá no altar, ele tinha esses objetivos, que era levar o homem a reconhecer seu estado pecaminoso, aplacar a ira de Deus, fazê-lo ser aceito por Deus, para que Deus fosse propício para com ele, e ele entender e compreender as gerações vindouras que o Cordeiro de Deus, que tira de fato o pecado do mundo, que era Jesus, ele viria para morrer na cruz do Calvário e, de uma vez por toda, resolver o problema do pecador. Você deve estar me perguntando, mas, irmão Mauro, e aqueles que fizeram o sacrifício, não tiveram os pecados perdoados? Eles tiveram os pecados perdoados e foram salvos, não necessariamente por causa do sangue dos animais, mas eles fizeram um sacrifício que apontava para o verdadeiro sacrifício, que era Cristo, que viria um dia e derramaria o seu sangue. Então, o sangue de Jesus, ele teve efeito lá no passado, porque todos que sacrificaram no passado, obedecendo a Deus, foram salvos por causa do sacrifício do Filho de Deus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Amém? E o sangue de Jesus também tinha poder em relação ao futuro, porque todos aqueles que crescem no sacrifício do Filho de Deus também teriam seus pecados perdoados. Eu faço parte desse grupo e você faz parte desse grupo. Glórias a Deus. As 4 pontas e a substituição. Os animais sacrificados no altar eram tidos como inocentes. Assim sendo, simbolicamente, eles ocupavam o lugar do ofertante pecador. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, tomou o lugar do pecador. Somente o seu sangue puro e sem pecado pôde justificar um homem diante de Deus. A cruz que Jesus carregou nos pertencia. Ele tomou o nosso lugar. Uma outra característica do sacrifício lá no tabernáculo, no altar, era que aquele sacrifício ele era substituto, ou seja, uma substituição, porque aquele animal que era tido como inocente, sem pecado, ele era sacrificado no lugar do pecador, porque quem deveria morrer era o pecador, mas o pecador, ele trazia um sacrifício, confessava e reconhecia seu estado pecaminoso e era derramado o sangue daquele animal e ele era consumido. Tá certo, meu querido? Então, era uma substituição. O animal era sacrificado no lugar do pecador. Então, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar. É o sacrifício substituto. Era eu que deveria morrer naquela cruz. Era você que deveria morrer naquela cruz. Mas ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Por quê? Porque somente o sangue puro e sem pecado de Jesus pôde justificar o homem diante de Deus. Meu querido, se eu morresse naquela cruz, e pelos meus pecados, o meu sangue ainda não seria o suficiente, porque eu ainda era pecador. Um pecador não salva um pecador. E Jesus, ele foi o único sacrifício perfeito e único que pôde realmente justificar o homem diante de Deus. Eu faço ainda uma outra colocação.
A cruz que Jesus carregou, ela nos pertencia. Aquela cruz não era dele. Não era ele que deveria carregar aquela cruz. Era eu e você. Mas ele tomou o nosso lugar. Isso fala de substituição. Eu era o pecador que deveria ser condenado. Mas Jesus, ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar, para que nós fôssemos benditos de Deus e tivéssemos os nossos pecados perdoados. Glórias a Deus! Aleluia, Senhor! Santo é o teu nome! As 4 pontas e a reconciliação. Deus foi a parte ofendida quando da queda de Adão e Eva. Competia ao casal reconhecer seus erros e buscar reconciliação com o Criador. Com o passar do tempo, o gênero humano cada vez mais se revelava inimigo de Deus. Em Noé, o Senhor dá ao homem a chance de um novo recomeço. Em Abraão, dá-se início ao projeto de reconciliação. Em Cristo, o pecador, confesso, é totalmente reconciliado com Deus Criador. O sacrifício lá no Antigo Testamento, ele também tinha uma característica de reconciliação, que é a reaproximar o pecador do Criador, através do sacrifício. Então, o pecador, ele chegava convicto dos seus pecados e procurava se reconciliar com Deus. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, a parte ofendida foi Deus. Então, deveria Adão e Eva tomar a iniciativa, reconhecer os seus erros e buscar reconciliação com Deus. E eles não fizeram. E as gerações seguintes cada vez se mostravam distantes de Deus, a ponto de Deus decidir destruir o gênero humano, porque eles se revelaram verdadeiros inimigos de Deus, pervertendo a justiça, a verdade e não expressando um pingo de temor de Deus. Nós vemos aí um dos pilares usados por Deus foi Noé. Através de Noé, Deus possibilita ao ser humano, ou propicia ao ser humano, um novo recomeço, porque ele iria destruir todo o gênero humano, mas ele achou graça em Noé. Em Noé, Deus dá início ao projeto de dar um novo recomeço para o homem. Agora, em Abraão, dá-se início ao projeto de reconciliação. Por quê? Porque é através de Abraão que viria a lei, o tabernáculo, o sacrifício e o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, em Abraão, Deus estabelece o projeto de criar e fazer uma nação, no qual Deus se revelaria a esta nação, estabelecendo seus padrões, revelando a sua lei, e da descendência desse povo viria o seu filho. E em Cristo, o pecador, confesso, aquele que reconhece que é pecador, aquele que confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, é totalmente reconciliado com o Deus Criador. Isto é a reconciliação, é a reaproximação entre o pecador e Deus. E precisaria derramamento do sangue, porque sem sangue não há remissão dos pecados. As 4 pontas e a redenção. Sobre a ótica da teologia, redimir é o ato de libertar alguém que se encontra acorrentado ao pecado. Esse resgate é feito com o pagamento da dívida do pecador, que aqui no caso se refere à justiça de Deus. Por mais que desejasse, o escravo não poderia pagar a dívida. Jesus foi ao mercado de escravos, a saber, o mundo, e com seu sangue pagou o
preço da redenção do pobre e miserável escravo do pecado. O sentido de redenção, teologicamente, ele traz o sentido de redimir, libertar alguém que está acorrentado e preso ao pecado, alguém que é escravo do pecado. E como se daria esse resgate? Esse resgate foi feito com o pagamento da dívida do pecador. Aquela dívida precisava ser paga. Pagar a quem, irmão Mauro? Tinha que pagar o diabo. Não era pagar o diabo. A dívida seria paga à justiça de Deus. Porque quando o homem pecou lá no jardim do Éden, ele ofendeu a santidade de Deus e ele ofendeu a justiça de Deus. Então, aquela dívida, ela não foi anulada. A dívida contra a santidade e a justiça de Deus. O homem estava debaixo da maldição do pecado. Então, meu querido, por mais que ele desejasse e reconhecesse o seu estado miserável de pecador, o homem não conseguiria jamais pagar a dívida, aplacar a ira de Deus e nem o sangue de animais. Então, o que aconteceu para resolver esse problema? Jesus foi ao mercado de escravos, que é o mundo que nós vivemos, e com seu sangue ele pagou o preço da redenção do pobre e miserável escravo do pecado. Então Jesus, ele veio a este mundo, pagou a dívida do pecador para com a justiça de Deus. E assim, meu querido, a dívida foi paga. Ele veio, meu irmão, até o mercado de escravos. Ele veio para nos libertar. É por isso que a palavra do Senhor nos afirma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus, que hoje eu sou liberto, hoje eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. A universalidade da cruz. As pontas do altar fazem menção às 4 pontas da cruz do Calvário, as quais estão direcionadas para o céu, o inferno, o oriente e o ocidente. Jesus é o Senhor do oriente e também do ocidente. Venceu o inferno e a morte. Ele reina no céu e está à destra do Pai. Ele em breve voltará para buscar dos 4 cantos da terra todos que lhe foram fiéis. Glórias a Deus. Eu faço uma analogia que eles também apontam para as 4 pontas da cruz de Jesus, as quais estavam direcionadas para 4 direções distintas. Uma das pontas, eu deixo aí uma imagem para você me acompanhar. A primeira ponta que eu aponto para cima, ela apontava para o céu. Isso diz que Jesus, ele reina absoluto e está assentado à direita do Pai. Ele ressuscitou e as portas do céu se abriram. Abriu portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Deus forte, todo-poderoso. Jesus, ele foi recebido no céu com toda a pompa, com toda a honra, com toda a glória, porque ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo e resgatou o homem para Deus. Uma das pontas aponta para o céu, uma outra ponta aponta direcionado para o inferno, porque ele tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno, venceu o diabo, triunfou sobre o inferno, despojou o inferno. Ele é temido na terra e ele é temido no inferno. As outras 2 pontas da cruz de Jesus estão direcionadas para o Oriente e para o Ocidente. Isso nos diz que Jesus, ele é Senhor, tanto no Oriente como no Ocidente. Ele é o único e verdadeiro, o Salvador. Não existe outro nome dado entre os céus e a terra que se invoque para a salvação.
Criaram-se muitos deuses, muitos pseudo-salvações, mas a única salvação verdadeira, ela vem da pessoa de Jesus Cristo. E ele, Jesus, em breve voltará para buscar dos 4 cantos da terra aqueles que lhe foram fiéis. Glórias a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Jesus, ele vai pegar gente no Brasil, vai pegar gente no Japão, na Índia, na Ásia, na África, em todos os continentes, 4 cantos da terra, no Oriente, no Ocidente, porque ele é o Senhor da terra, o Todo-Poderoso, que tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno e está sentado à direita de Deus. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Como já temos falado aqui no decorrer da lição, o altar do holocausto, ele era um tipo da imagem de Jesus, ou da cruz do Calvário. Se lá no altar do holocausto era o lugar da reconciliação, da propiciação, da redenção, no Calvário foi o lugar da salvação, da redenção, da propiciação, da libertação do pecador. Então, é o que eu disse em um outro momento. Os sacrifícios feitos lá no altar do holocausto tinham um efeito pedagógico, que eles apontavam para o sacrifício vindouro do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. O lugar do sacrifício. O único sacrifício perfeito, suficiente, se deu na cruz do Calvário. Nela morreu o Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus condenou o pecado e libertou o pecador. Infelizmente, aqueles que, semelhante a Esaú, trocaram a bênção de Deus pelas lentilhas e bolotas que o mundo e o diabo oferecem. Jesus permaneceu na cruz até o fim. Por esta razão, ele triunfou. Não basta iniciar a caminhada, é preciso terminá-la, seja andando, saltando ou rastejando. A cruz do Calvário foi o lugar do sacrifício, foi o lugar onde o Filho de Deus derramou o seu sangue e morreu para redimir, para salvar o pecador. O sangue de Jesus, meu irmão, ele condenou o pecado e libertou o pecador. Isto mesmo, o sangue de Jesus, ele condenou o pecado, mas todavia libertou o pecador da escravidão do pecado. Agora, o que eu destaco é o seguinte, que infelizmente, irmão, apesar de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, apesar de pessoas estarem na casa de Deus, na igreja, há pessoas que, semelhante a Esaú, trocaram a bênção de Deus pelas lentilhas e as bolotas que o mundo e o diabo oferecem. Meu querido, uma vez que você foi liberto dos seus pecados, e você vive na casa de Deus, na prática do pecado, eu quero dizer, não há esperança para você. Se você, de fato, não se arrepender e mudar de vida, rever os seus conceitos. Muitos estão aí aceitando as migalhas do diabo, as bolotas do diabo, as lentilhas que o mundo oferece. Então, eu destaco que Jesus permaneceu na cruz até o fim. Jesus, ele não foi só pregado naquela cruz e disse, pronto, agora já pode me tirar já, que eu já fui, que eu já tive os cravos na mão, já colocaram a coroa de espinha, furaram os meus pés, pode me tirar. Não, Jesus, ele não começou não, ele ficou horas ali naquela cruz, meu irmão, agonizando, sofrendo e o seu sangue sendo totalmente derramado. Jesus permaneceu até o fim. Por esta razão é que ele triunfou. E eu destaco que não basta iniciar a caminhada cristã, não basta apenas você iniciar, eu aceitei Jesus, eu tenho 50, 30 anos de crente, mas vive na prática do pecado,
vive no adultério, na prostituição, na fornicação, está usando de mentira e de engano. Então, meu irmão, não basta iniciar a caminhada, eu preciso terminá-la. Nós precisamos prosseguir a nossa caminhada. Nós não podemos parar no meio do caminho. Aí por aí eu pego o Salmo 91. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E essa caminhada, muitos vão terminar ela, alguns andando, outros saltando e outros rastejando. Meu irmão, não importa se você está andando, está firme na fé, se você está saltando, está cheio da unção, glória a Deus, aleluia, eu estou firme com o meu Jesus, ou você está aqui rasteja, tentando, enfrentando as dificuldades, está enfrentando crise, está enfrentando problema, tudo conspira para você desviar, mas você está ali, rastejando, lutando contra as suas fraquezas, derramando a sua alma diante de Deus, confessando os seus pecados, dizendo: ó Deus, tem misericórdia da minha alma, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meu irmão, tem momento que nós estamos andando, tem momento que a gente está saltando de alegria por servir a Deus, mas tem momento que a gente está rastejando. Meu querido, não importa o momento que você esteja passando, prossiga adiante. Se não der para saltar, vai andando. Se não der para andar, vá rastejando. Mas o importante é cruzar a linha de chegada. O importante é chegar até o final da sua jornada. Jesus, ele não somente foi crucificado, mas ele permaneceu na cruz. E tentaram a Jesus: se és filho de Deus, ordena ao Pai que dê ordem aos teus anjos e te tire da cruz. Ele poderia ter feito isso, mas ele permaneceu até o fim e foi fiel, obediente até a morte, e a morte de cruz. Amém, meu querido? O lugar de punição ao pecado. O pecado faz separação entre o Criador e a criatura. Deus é santo e sua justiça exige a condenação do pecado. Há que se destacar a diferença entre o pecado e o pecador. O primeiro está condenado, o segundo pode ser restaurado. O primeiro é odiado por Deus, já o segundo é amado por Deus. Todo aquele que de fato ama a Deus não tem mais prazer no pecado em sua vida. O pecado é apenas um acidente e não mais uma prática. A cruz do Calvário também foi o lugar da punição do pecado. Ali Jesus estava condenando o pecado, tá bom, meu querido? Agora nós precisamos compreender e fazer uma diferença entre o que é o pecado e o que é um pecador. Deus, ele é santo e a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora nós precisamos destacar o seguinte: o pecado, ele é odiado por Deus. Deus odeia o pecado. Já o pecador, ele é amado por Deus. O pecado, ele já está condenado por Deus, já foi condenado na cruz do Calvário. Já o pecador, este pode ser restaurado, que foi o meu caso. No último dia 16 de abril, pela graça de Deus, fiz meu aniversário na fé, que eu coloquei aí até para algumas pessoas no grupo do WhatsApp, que eu mando semanalmente os slides. Eu fui alcançado, eu gostava de forró, carnaval, trio elétrico, dança de salão e mais um bocado de coisa que eu não preciso falar, que é próprio de um homem pecador, que não tem Deus na sua vida. Então, meu querido, eu fui restaurado, você foi restaurado. O primeiro, meu querido, ele é odiado por Deus, o segundo, ele é amado por Deus. O pecador, ele pode vir a ser salvo. O pecado, ele já foi condenado. Agora eu faço a colocação, que todo aquele que de fato ama a Deus, ele não tem mais prazer no pecado. Eu não tenho mais prazer no pecado. Aquele que de fato ama a Deus, ama a Cristo, o pecado na vida dele é um acidente, não é algo programado, calculado, planejado.
É um acidente, é algo que o pega de surpresa. O pecado na vida do crente, ele é um acidente e não mais uma prática. Diferente daquele que está na casa de Deus, que conhece a verdade e prefere viver a mentira. Diferente daquele que está na casa de Deus, que sabe o caminho que deve seguir, mas escolhe o caminho da mentira. O pecado na vida dele não é um acidente, é algo programado, arquitetado. Eu conheço homens que vão na igreja para seduzir mulheres. Eu conheço pessoas que vão na igreja para ver se tem algum distraído ali para cair na sua conversa. Eu conheço pessoas que acordam, arquitetam a maldade, a mentira e vivem na prática do pecado. E toma a santa ceia com a cara mais lavada e não tem mais um pingo de pudor e de vergonha. Meu irmão, aquele que de fato ama a Deus, ele não tem mais prazer no pecado. Meu irmão, se você ainda tem prazer no pecado, se você ainda se envolve com o pecado, pede a Deus para te libertar, pede a Deus para te transformar, porque todo aquele que vive na prática do pecado será condenado junto com o pecado. Tá bom, meu amado? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Eu falo com temor de Deus. O meu telhado é de vidro, eu não sou melhor do que ninguém. Tem 26 anos que eu fui alcançado pela graça de Deus. Já errei, já falhei, já pequei várias vezes, mas nunca houve uma ocasião em que eu batesse na porta do Pai, pedindo perdão dos meus pecados, que Ele abrisse as portas e semelhante àquele filho pródigo que volta para a casa do pai, o pai o beija, o abraça e ele já estava todo sujo, fedendo porco. Deus fez isso comigo várias vezes, tá bom, meu querido? Eu reconheci a minha falha, o meu erro, me humilhei diante dele e continuo me humilhando, porque a Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se todavia vocês pecarem, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vos purifica de todo pecado. Meu irmão, há esperança para você. Se você confessar, se você abandonar e o pecado na sua vida, ele passar a ser um acidente e não mais uma prática constante. O lugar de esperança. O lugar onde se deu a dor e a humilhação do Filho de Deus se transformara no lugar de esperança. A cruz do Calvário transformou e continua a transformar a vida de homens e mulheres. Nela, o maior dos pecadores pode ter seus pecados perdoados e experimentar um novo recomeço, um novo viver e a certeza da vida eterna oferecida por Deus. Meu amado, a cruz do Calvário. Quando eu falo a cruz do Calvário, estou me referindo ao sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, onde foi o lugar da dor, da humilhação, do flagelo, do sofrimento de Jesus. Ali se transformou, meu irmão, o lugar da esperança do gênero humano, da humanidade, tanto do Ocidente como do Oriente, de todos os povos, as nações, tribos e línguas. Através da cruz do Calvário, o maior dos pecadores, aquele que matou, aquele que usou que é pedófilo, homossexual, é aquele que tem práticas abomináveis aos olhos de Deus, aquele que usava de feitiçaria, de encantamento, aquele que vivia no pecado, no adultério, na prostituição, aquele que tirava a vida, roubava dinheiro público, político ladrão, envolvido na Lava Jato, todos, através da cruz do Calvário, podem ter esperança. A esperança de um novo recomeço, um novo viver e a certeza da vida eterna oferecida por Jesus. Então, a cruz do Calvário é o lugar da esperança do pecador. Só há esperança na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O resto, meu irmão, é fantasia, ilusão e mera imaginação humana. Não pense que você poderá ser aceito por Deus por causa da sua meritocracia.
porque você não será salvo pelos seus méritos, pelos seus feitos, pelas suas obras. O homem só é salvo pela graça de Deus. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, vem de Deus, é um dom de Deus. A cruz do Calvário é também um lugar de esperança. Quero deixar o último texto bíblico para fundamentar tudo que nós falamos e estudamos nesta lição. E cancelou a dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Colossenses capítulo 2, versos 14 ao 15. Meu querido, isso foi o que Jesus fez por mim e por você. A dívida que era contra nós, a escrita de dívida, a dívida que foi adquirida pelos nossos pais, Adão e Eva, e que nos foi transmitida, meu querido, Jesus, ele cravou aquilo lá na cruz do Calvário. A dívida era para com a justiça de Deus. Para com a justiça. Ele removeu completamente a dívida pregando na cruz. E ele despojou os principados e as potestades do inferno. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles lá na cruz. É por isso que Jesus permaneceu na cruz. Satanás não queria que Jesus fosse até a cruz. Satanás não queria que Jesus fosse pendurado na cruz. O inferno não queria que Jesus passasse pela cruz, porque Satanás e o inferno sabiam que ali seria o lugar da esperança da humanidade. Ali seria o lugar da redenção. Ali seria o lugar da propiciação. Ali seria o lugar da reconciliação. Ali seria o lugar onde os meus pecados, os teus pecados seriam perdoados. Ali seria o lugar onde ele morreria, seria obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Nós podemos celebrar a nossa Páscoa verdadeira. A Páscoa é aquele que saiu da escravidão e experimentou a libertação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Meu irmão, talvez na tua mesa não tenha o panetone, talvez na tua mesa não tenha o ovo da Páscoa. Eu nunca ouvi falar que coelho põe ovo, mas inventaram esse trem aí. Meu irmão, talvez na sua mesa não tem bacalhau, na tua mesa não tem comidas maravilhosas. Talvez você está passando uma dificuldade, tem um arroz e um feijão, ou talvez um fubá suado, ou talvez você não tem nada para comer, mas só tem uma coisa: você experimentou a Páscoa, que é a libertação, saiu da escravidão do pecado e hoje você é liberto, salvo, tem o teu nome escrito no livro da vida e em breve ele voltará para nos buscar. Nós estaremos eternamente com ele. Glórias a Deus. É um desafio para a igreja dos nossos dias pregar esta mensagem de salvação, que há esperança para o pecador. Amém? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Meu Deus, hoje é comemorado, celebrado no dia do estudo desta mensagem, será comemorada a Páscoa. Nós te agradecemos porque o Senhor nos libertou dos nossos pecados. O Senhor nos redimiu no mercado de escravos. O Senhor, meu Deus, nos reconciliou quando nós não tínhamos condições de aproximar de Ti. O Senhor, meu Deus, se fez propício para conosco, bondoso, misericordioso. O sangue de Jesus aplacou a ira, a maldição do pecado que estava sobre a nossa vida. E hoje nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Meu Deus, nós te louvamos e glorificamos porque a cruz do Calvário aponta para 4 direções distintas.
ela aponta para o céu, porque ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou e conforme ele havia prometido, está sentado à direita do Pai, onde reina para todo sempre. A cruz do Calvário também, meu Deus, ela aponta para baixo, para o inferno, porque o Senhor, meu Deus, triunfou sobre o diabo, os principados, as potestades e os expôs publicamente, porque tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. A cruz do Calvário também, meu Deus, ela aponta para o Oriente e para o Ocidente, e o Senhor há de salvar homens e mulheres de todos os povos, de todas as nações, de todas as cores, ó Pai, seja negro, seja branco, seja amarelo, seja o africano, o europeu, o asiático, meu Pai, o Senhor há de alcançar todos os povos. Ajuda-nos a levar essa mensagem da salvação, que o Senhor é aquele que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, e em breve o Senhor voltará para buscar o teu povo que lhe é fiel sobre os 4 cantos da terra. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Ajude-nos compartilhando esse vídeo. Se você desejar, tem aí o meu telefone no rodapé. Você pode me mandar uma mensagem, mas, por favor, coloque o seu nome, a cidade onde você mora, de preferência até o estado, porque assim eu vou cadastrar o seu nome e vou enviar para você semanalmente esse material. Você pode usá-lo, pode fazer mudança, tá bom? Segundo aquilo que o Espírito Santo ele lhe orientar. Fique na paz, Deus lhe abençoe no nome de Jesus. Eu já ia me esquecendo de lhe dizer, em caso de arrebatamento, irmão, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Como é que é, irmão Mauro? Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Porque em caso de arrebatamento, eu estarei me encontrando com o meu Senhor Jesus por sobre as nuvens. Mas eu me alegro porque eu tenho a certeza que nem eu e nem você, meu irmão, estaremos aqui. Nem você, que depois de ouvir essa palavra, estava na prática do pecado, vai continuar com a mesma vida. Porque essa trombeta vai soar e eu te encontro por sobre as nuvens com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.